Está começando mais um Soulcast, o podcast da Soul Produções. E o assunto de hoje é... autoridade de marca com propósito. Você tem vontade de criar a sua marca, mas não sabe por onde começar? Ou talvez já tenha criado, mas o negócio não tá fluindo, né? Então, se a sua resposta foi sim, você tem que ficar com a gente até o final, porque tem muito assunto precioso para você aqui hoje. Fica conosco, porque o Soulcast começou. Bora! Oi, gente, eu sou Letícia Soares e aqui... Guilherme Soares. Nós estamos aqui na Soul Produções Audiovisuais em Porto Alegre, na General Neto 303, no bairro Floresta, um lugar muito aconchegante para te receber. Esse podcast aqui é um oferecimento da Soul Produções. Soul Produções, e aproveitando, antes de apresentar a nossa convidada, se você não segue a Soul Produções no Instagram, é @soulproducões. Segue lá, comenta, compartilha, manda pros amigos. O que a gente faz aqui na Soul? Aqui a Soul Produções é uma empresa voltada para o audiovisual, mas para o marketing digital, né? Então, podcasts, curso online, geração de conteúdo. Então, Gestão de tráfego. Gestão de tráfego e tudo mais. Tudo isso para te ajudar a sua empresa a ir mais longe. E o nosso podcast aqui, o podcast da Soul, ele tem esse intuito também, de te dar estratégia, de te ajudar, te dar um conteúdo realmente de valor. Toda quarta-feira, 20 horas, nós temos um episódio novo com pessoas aí do meio do marketing digital da nossa região aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E se você está nos acompanhando e quer vir participar, você é da comunicação, dessa área, ou você diz, olha, eu fiz um curso, tem um conteúdo bom, eu quero dar aí pro pessoal, converse com a gente, entre em contato. Vai ser um prazer te receber aqui e a gente fazer junto esse negócio aqui, né? A ideia desse podcast mesmo é ajudar as pessoas, né? É verdade. É poder lhe ajudar, poder explicar, poder tornar a informação acessível. A gente até... cortei, né? Mas a gente tem usado a frase, né, que o propósito é pegar pela mão e ajudar a ir mais longe. Então, aqueles empreendedores, microempreendedores, pessoas que estão começando a realmente fazer o negócio acontecer. Entender como é que funciona, né? Entender o que é o marketing, depois como é que ele se aplica no digital e tudo mais. É isso aí, é um mundo aí pra gente conhecer. E hoje nós vamos falar então sobre autoridade de marca com propósito. E aqui com a gente está a Andressa Tassinari. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Andressa tem 25 anos, é formada em Relações Públicas, está cursando um MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 pela PUC, os dois pela PUC, tanto Relações Públicas quanto o MBA. Possui certificação em Branding e Gestão de Marca, Growth Hacking, assim que fala? E Inteligência Emocional, trabalha com Marketing Digital, Criação de Conteúdo e Mídias Sociais. Foi líder de Marketing por 3 anos em uma startup e recentemente fundou a... Purpose. Estamos aí com a Andressa. Que prazer te receber. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Acho que é realmente a primeira vez que eu estou aqui, assim, num podcast. Então, assim, desafio lançado, mas aceito. E acho que vai ser muito legal. Tem bastante conteúdo, bastante coisa pra falar. E eu tô muito feliz de estar aqui. Bem-vinda. Que legal. É uma alegria nossa te receber aqui. Obrigada. E a gente quer saber um pouquinho da tua história. A gente sempre começa aqui o nosso Soulcast, né, de conhecendo a história das pessoas que estão aqui. Porque a nossa história fala muito da nossa experiência, de quem nós somos, né? É muito legal a gente conhecer. Como é que tu entrou nessa área de comunicação? O que fez tu gostar, querer ir? E agora tratando sobre marca, que eu acho que é o foco principal da tua empresa. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, bom, já vou pedir desculpa pela minha voz, né? A imunidade não tô cooperando, mas... Então, até vamos abrir aqui um parênteses. Quem tá no Rio Grande do Sul vai nos entender bem, né? Gente, esse podcast gaúcho, gaúcho raiz. Então, a gente chimarrão tá ali, assim... Tem chimarrão, café, chimarrão. Isso é gaúcho mesmo, né? Água, café, chimarrão. E a gente entrou na primavera agora aqui, e aí a galera tá tossindo, tá com um negócio, mas daqui a pouco a gente já se adapta. Mas tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Então, se acontecer isso, assim, no meio do podcast, vai uma tossezinha, alguma coisinha, você releva, tá? Releva, COVID, segue o baile que a gente tá aqui. E também não passa, né? Pelo vídeo, e outra, tá assim, certo. a questão é que ontem...
né? Ontem amanhece quente, termina frio, daí ontem tá um calorão, hoje já tá de casaco. E ontem já tava frio, hoje tá de manga curta, é um negócio assim, meio maluco. Quem tá usando disso vai entender bem, né? Exato. Mas então, vamos lá, bora conversar vamos lá, então. Bom, eu gosto de falar que eu acho que eu já nasci com um propósito sem nem saber o que era de fato ele, né? Eu sempre fui muito comunicativa, sempre conversei muito, sempre fui de relacionamento fácil, assim. A minha mãe falava que a Andressa, ela enche a casa, né? Ela tá sempre conversando, se não tem gente, ela conversa sozinha, não tem problema. Então, assim, sempre fui da área da comunicação, sem nem ter conhecimento antes, né? Mas eu achava que ia fazer direito. Era meu sonho da minha vida, assim. Como eu era muito de argumentar quando era criança, eu me falava, tu é bem argumentativa mesmo, acho que tu devias fazer direito e ser advogada. Tu vai ser boa pra ficar argumentando as coisas. E, enfim, passei ali todo o período da escola achando que ia fazer direito, ia ser advogada, não sei o quê. E aí, quando me formei, quando terminei, né, o ensino médio, de fato começa a decisão, né? Tu pensa, tá, direito mesmo? Será que é isso? E aí comecei a pensar, enfim. E na época daí pensei em fazer letras. E aí, enfim, comecei a estudar as possibilidades. E fui à área da comunicação. Mas eu fui para jornalismo. Fiz vestibular, fiz Enem. Passei e ganhei uma bolsa para jornalismo. Eu achei que tinha me encontrado, né? E todo mundo falava, tu gosta de falar, tu gosta de se comunicar. Acho que jornalismo é a tua área. É isso. Daí entrei na faculdade. E aí, beleza. Tava lá, de boa. E percebi que, assim, não me sentia tão à vontade na frente da câmera, né? Ironicamente, olha onde estamos hoje, né? No caso. Mas percebi que não era exatamente aquilo que eu imaginava. Acho que a expectativa e a realidade não estavam batendo, né? E aí comecei a estudar outras possibilidades. Na época eu tinha uma amiga que fazia relações públicas. E aí comecei a conversar com ela sobre o curso, sobre o que era de fato, né? Porque relações públicas é muito amplo, todo mundo pergunta e eu falo, a pessoa fica... Ai, que legal, tipo relações internacionais, né? Não. Que legal, o que tu faz? Exato. Assim. Relações públicas, beleza, mas o que tu faz? Então era meio assim meu conhecimento, né? E aí comecei a conversar com ela e tal, e ela contando um pouco do curso. Eu pensei, nossa, é isso. É isso que eu quero, sabe? Porque na época de criança, assim, eu gostava muito de olhar propaganda, não pelo produto, mas pela marca mesmo. Gostava de entender, e na época nem era muito disso, assim. Mas aí minha mãe falava, tipo, tu presta mais atenção na propaganda do que no programa que tu tá assistindo. Eu falei, mas é que é legal tu ver uma marca que tem, assim, um desafio de em poucos segundos ter que passar a identidade dela, aquilo, o propósito dela, para as pessoas ainda vender um produto. É um desafio, sabe? É uma coisa que é muito louca. E, claro, tirando toda a parte comercial do negócio e pensando só na parte bonitinha, né? Mas eu sempre fui sempre gostei dessa parte. E aí, quando ela falou muito sobre isso, eu pensei, mas será a publicidade? Eu não queria tanto pela questão mercadológica em si, que é necessário, né? Hoje, eu tenho uma empresa, eu entendo que precisa disso. Trabalho com marketing, então a gente entende que precisa. Mas queria também a questão do relacionamento, sabe? Não queria do comercial pelo comercial, não queria propaganda pela propaganda. Eu queria que tivesse o relacionamento por trás, sabe? Eu, Andressa, né? Eu queria trabalhar com isso. E aí, relações públicas é isso. É basicamente o relacionamento que a empresa tem com os públicos que ela atende. Então, na época, assim, conversando com ela, eu pensei, é isso. Daí fui lá, troquei de curso, assim, né? Fiz a transferência. No outro semestre já tava. Fiquei 1 ano e meio fazendo jornalismo. E aí foi bom que eu ainda pude aprender uma parte muito importante, assim, da comunicação enquanto jornalista. Mas depois fui pra parte de relacionamento, né? E aí a gente aprende também muito da comunicação no Relações Públicas, porque o Relações Públicas precisa aprender a se comunicar, precisa aprender a se relacionar. Porque daí não é só eu enquanto Andressa, a pessoa, né? É eu enquanto marca. Se eu vou estar representando uma empresa, eu vou estar aqui pela marca. Então eu preciso também aprender como eu vou comunicar isso através da empresa, né? E aí me formei, fiz os estágios, enfim. E aí no último estágio que eu tava, foi o estágio que eu fiquei por mais tempo. É a empresa que eu fiquei até julho desse ano. E lá eu trabalhei com marketing especificamente, né? Então, comecei como estagiária, entrei estagiária e saí líder. Mas foi, legal. Assim, um período de muito desafio, foi um período de muito crescimento e de muito amadurecimento, sabe? Foi onde eu realmente entendi que área que eu gostaria de ir no meio de tudo isso, no meio de toda essa parte de comunicação, né? Realmente entender o que eu queria. Lá também eu me especializei na parte de branding aí, enriqueceu muito todo o vocabulário, tudo que eu precisava entender sobre, né, o que
compõe uma construção de marca, o que compõe essa construção de posicionamento, de propósito, enfim. E aí, cheguei agora na parte de construir a minha empresa mesmo e daí fazer tudo isso com a minha empresa. Dentro da empresa que tu começou como estagiária e saiu de lá como líder de marketing, isso, né? Conta um pouquinho o que tu fazia no estágio, como é que foi isso, assim, do teu trabalho especificamente, assim, o que mudou, assim, de estagiária para líder, assim, do ofício mesmo, assim, o que tu fazia? Deixa eu fazer abrir um parênteses aqui. Uma das coisas que eu percebi, assim, essa questão de entrar como estagiário antes de abrir a tua empresa, é realmente tu entender o que tu queria, qual era a tua paixão, o que realmente tu gostaria de fazer, né? Que às vezes a pessoa que ela antes de empreender, ela não entende, enquanto ela é funcionário, que ela tem ali como funcionário, ela tá testando e aprendendo com a empresa de outro e com o dinheiro de outro. Então, a gente mesmo sendo empreendedor, a gente vai errar, né? A gente não tá livre de cometer um erro, de errar. Mas é muito mais duro quando tu erra, que o dinheiro é teu, tudo é teu, tu tem que assumir, né, naquele grau de responsabilidade, tu que abraça, mata no peito o negócio, né? Então, eu acho que antes de tu abrir, agora, quando tu foi estagiária, tu conseguiu entender o que tu queria, qual era a tua paixão, para hoje, depois de ter empreendido, de certa forma, dentro de uma empresa, agora empreender de fato como líder. Se usa esse termo hoje, né? O intraempreendedor. Né? E é muito isso, quando é muito diferente. A gente teve um podcast que foi gravado aqui, a gente tem uma graça aqui, né? Que a gente assiste muitos assuntos, né? E aí estava o Paulo da de Paulo, da rede de Paulo, foi no podcast, foi lá e fez, que é sobre empreendedorismo. E ele estava falando sobre o que é um colaborador dentro de uma empresa, que é alguém que colabora. Exato. O colaborador, ele é mais do que um funcionário. Agora, nem todo funcionário é um colaborador, que isso depende da pessoa, não depende de quem está, né? Então, por exemplo, eu numa empresa, eu posso ser um funcionário, eu posso ser um colaborador. Tu decidiu ser uma colaboradora, porque senão tu não teria saído de estagiária pra onde tu chegou, assim, né? Então, é isso, assim, conta como é que foi tudo isso. Legal. Bom, eu entrei nessa empresa, eu costumo dizer, abertamente falei pra eles lá na época que eu fiz a entrevista e eu achei que nunca ia entrar. Porque, enfim, cheguei na entrevista e aí meu feeling totalmente errado, assim, mas tava no feeling de, meu Deus, horrível, sabe? E, enfim, entrei na empresa e aí foi aquele negócio. Era uma startup que tava crescendo, tava em processo de crescimento, mas ainda era razoavelmente nova, assim, no mercado, né? Então, eu entrei, eu era estagiária, mas eu era a única de comunicação lá dentro, né? Então, é o legítimo faz tudo, né? A estagiária que faz tudo. A gente precisa de conteúdo para blog, a gente precisa arrumar o site, a gente precisa de redes sociais, a gente precisa comunicação interna, a gente precisa da parte de endomarketing mesmo, das ações internas, precisa, e aí tu vai lá e faz. O bom de ter eu digo que o perfil intraempreendedor, ele não é para todo mundo, porque não é todo mundo que tem esse tato de vou lá e vou fazer, sabe? Se eu não sei, mas vou aprender, vou assistir, não é todo mundo que tem. Às vezes tu senta e vai fazer teu trabalho só. E beleza, são perfis diferentes, né? Mas eu sempre tive muito esse negócio de, se eu não sei, eu vou lá e vou fazer, sabe? E também sempre trabalhei, fiz 3 estágios em áreas completamente diferentes, assim. E sempre gostei, porque eu gostava justamente de ver como a comunicação atua dentro dessas áreas. Então, fui no laboratório de eficiência energética, fui numa empresa agro, fui para uma empresa de tecnologia, coisas totalmente diferentes. Mas a comunicação, ela tá dentro de tudo isso, né? E aí comecei a trabalhar lá e aí fui fazendo. Era um pouco de cada coisa, ainda tava construindo, não tinha um time de marketing, era o time da Andressa. E aí a gente começou a estruturar. O meu líder também sempre apoiou muito, então dava muito incentivo, ajudava, fornecia material, fornecia curso, assim, ter um ambiente também que te propicia isso é muito bom, sabe? Eu vejo, assim, que eu fui muito agraciada com isso, de poder estar num lugar que eu fui desenvolvida, sabe? Ser desde o início, tu sabe até aqui? Então a gente vai te levar até aqui. E aí, ir sendo acompanhada, né? E aí fui aprendendo, fui desenvolvendo, a gente foi criando, foi errando, errei muito. É como tu falou, sabe? Ter um lugar pra poder errar e não ser com o meu dinheiro já é muito bom. E o estágio é isso, né? Exato. Errei muito, aprendi muito, porque, enfim, vai aprendendo com os erros mesmo, vai aprendendo com os erros dos outros. E eu acho que uma coisa que é importante nisso, que é mais do que eu tinha dito, né, de errar com o dinheiro do outro,
Na verdade, eu acho que a responsabilidade o peso desse erro, né? Sim. Porque eu acho que se a gente erra nessa proporção e tu não tem uma estrutura pra aguentar o baque que vem depois desse erro, tu desiste. Sim. Né? Tu não vai adiante, tu larga tudo e diz, não, isso não é pra mim, vambora. Quando tu consegue errar que tem outra pessoa mais madura, que ela tá te dando essa oportunidade de treinar e tá arriscando também, porque quando tu pega um estagiário e é o nome da empresa que tá ali, mas a pessoa já é mais madura, ela já tá pronta pra aguentar, ó, se ele errou, eu vou matar no peito aqui, a gente vai fazer as correções que precisa e vamos continuar, mas talvez a gente erra, assume uma responsabilidade precocemente, comete esse erro, talvez isso nos tira de jogo, né? A gente não tem esse suporte pra dizer, não, vamos vencer isso, e vai dar. A gente talvez, não, eu não quero mais. Larguei de mão, vamos embora. Exatamente. É uma construção de maturidade também, né? Dentro, no ambiente profissional. E tipo, ok, eu vou errar. Eu não posso levar tudo como terra arrasada. Tipo, meu Deus, errei, larga tudo, sabe? Não, errou, beleza. Aprende com o erro, vê os pontos que errou e vamos melhorar na próxima vez. É uma questão de teste, né? A gente estava construindo o time de marketing, construindo o marketing da empresa. Não tinha como saber se ia dar tudo certo. Porque por mais que tu converse com uma empresa que seja exatamente igual, nunca vai ser igual as experiências, porque são identidades diferentes, é um propósito diferente, são coisas diferentes. Então, assim, as pessoas são outras, né? São outras pessoas, é um outro público, é um outro tipo de cliente, é muita coisa diferente, sabe? Então, não existe um caminho, tu até pode trilhar um caminho igual, mas tu vai chegar em resultados diferentes. E, enfim, a gente foi testando muita coisa, foi desenvolvendo, e aí foi crescendo, né? Porque daí começa a ganhar corpo o negócio, começa a engrossar a massa. E aí tu percebe que não dá pra trabalhar sozinho. Isso é uma outra coisa que eu aprendi muito, assim, até pra minha empresa eu entendi. Não tem como trabalhar sozinho, não tem como fazer nada sozinho. Nós somos seres relacionais, a gente precisa estar se relacionando com as pessoas pra poder fazer as coisas, porque, enfim, tu pode ser a pessoa mais criativa do mundo, mas chega uma hora que tua caixa nós fecha, somos sabe? Complementares, né? Exato. Isso é muito legal, ter alguém para trocar uma ideia, ter alguém para conversar, para falar. Isso é muito, muito especial. Num dos lugares que eu trabalhei, e que foi o lugar que eu trabalhei mais anos, assim, eu entrei, assim, não tinha muito definido o que a Letícia vai fazer aqui, sabe? Aquela coisa, a gente sabe que ela tem um potencial, tá? Vamos colocá-la aqui no time e ela vai ajudar nas pontas que precisar. E aí eu tinha vários setores, assim, dentro da nossa estrutura, e eu fui muito, assim, pro lado da comunicação, assim, me sentava, tipo, tinha o jornalista, não tinha nenhuma formação, mas eu tava lá. Sim. E aí, depois, com o tempo, a coisa era assim, vamos perguntar pra Letícia, vamos pedir a opinião da Letícia, vamos ver porque é uma coisa que tu gosta e que vai e tal, e é muito legal essa troca, assim. E às vezes, depois eu enveredei, assim, pra uma área de eventos, né, de criação de eventos e de realmente pensar projetos e tal. E às vezes eu chegava com umas ideias assim, nossa, nós vamos fazer não sei o quê. E o pessoal terra chamando, Vou volta. puxar de volta, Letícia. Né? Vamos ver assim o que dá pra fazer e tal. Então é muito boa essa troca. Sim. A gente precisa da pessoa que é mais cética, a gente precisa da pessoa que é futurística demais, assim, né? Então, assim, a gente precisa. Isso é muito legal, sabe? Sim. A gente poder fazer isso, ter isso. Às vezes eu pergunto pro Gui alguma coisa assim, o que tu acha de dizer, nossa, isso aqui não tem nada a ver com o que eu faço e tal. Não, mas eu sei. Eu mesmo assim quero a tua opinião, queria que tu olhasse e quero saber o que tu enxerga em relação a isso. Eu acho que eu sou cético, né? Olha aí. Acho que já notamos aí. Mas é legal, assim, como porque a tua... desabafa aqui porque a experiência que ele tem é diferente da minha. Sim. Né? Por mais que a gente seja casado, a gente compartilhe muita coisa, mas nós temos, por exemplo, aqui na empresa, nosso papel é muito bem definido. Então, eu tô atuando numa área e ele em outra completamente diferente dentro da empresa. Então, a gente vai ter um olhar sobre o processo muito diferente. Sim. E às vezes o que eu olho e digo, tá perfeito, ele vai dizer, nossa, aqui tá uma porcaria. Porque ele tá vivendo o processo mais do que eu, né? Sim. Então, assim, é legal isso, assim, importante. E aí tu pode começar a construir, então, tipo, uma equipe, ter mais gente e tal. Sim, a gente começou a contratar pessoas, daí foi a época que eu também fui efetivar tudo isso, assim, no meio de um processo de rebranding da marca. Então, eu já comecei a ter o primeiro contato com o branding aí. Até então, nunca tinha visto, não sabia do que se alimentava, onde vivia, todo aquele negócio. Foi o primeiro contato que eu tive, né?
E a gente fez a contratação das pessoas, começou a fazer aos poucos, ele começou a estruturar, começou a realmente estruturar o que cada um ia fazer, porque até então a Andressa faz tudo, né? Lida com todo, pega todo o guarda-chuva, tanto comunicação interna quanto marketing, e aí fazia tudo. A gente começou a estruturar realmente o time, contratamos pessoas pra, tá, ok, vamos separar, comunicação interna não tem nada, e endomarketing não tem nada a ver com a parte marketing, então vamos separar isso, vamos deixar alguém só pra essa área, vamos deixar estruturar o time de marketing. A gente começou a fazer isso e ficou muito legal, assim. Aí foi aumentando até se tornar o que tem hoje, de ter designer, de ter uma dev só pra ficar cuidando do site. Então, assim, foi muito legal ver a construção e realmente ver nascer o time, né? Ver nascer, né? Que especial. Bom, a gente tá, né, como empresa, como Soul, criando a nossa marca, ainda aprendendo, né, a realmente ser uma marca com propósito. E aí hoje a gente vai começar um quadro aqui no Soulcast que tem muito a ver com isso, com a forma que a gente quer comunicar. E na verdade, a gente até conversou isso alguns dias atrás, sim, né? Porque a gente se conhece na vida fora podcast, né? No offline. No offline. E a gente tava conversando com a Andressa e contando que a gente tá numa descoberta de marca, de quem nós somos e tudo mais. Isso é muito legal. E a gente tem recebido alguns feedbacks e algumas... temos entendido o nosso posicionamento nisso. E uma das coisas que a gente já entendeu é que a nossa marca, ela é uma marca gentil. Ela é uma marca que se importa com o outro. E isso tem muito a ver com quem a gente é, e a gente conseguiu trazer isso para dentro da Soul. E por isso hoje a gente começa o quadro Comunicando Ideias e Sentimentos, que é o nome, é o nosso slogan aqui da Soul, comunicar ideias e sentimentos. E nós queremos trazer aqui projetos que estão fazendo a diferença no nosso mundo, nesse tempo, que estão impactando pessoas, que estão mudando a vida de pessoas. E nós vamos começar com um projeto que vocês vão ver algumas fotinhas aqui na tela, que é o Mãos à África. E já fica aí o arroba do Mãos à África, arroba Mãos à África. Esse senhor que estava aparecendo ali, ele é meu tio, o tio Alex. Esse senhor aqui, ele e minha tia estão há 14 anos já em Guiné-Bissau. Eles iniciaram um projeto lá muito lindo com as crianças, construindo escolas lá. Aqui nós podemos ver, né, uma escola que já está pronta, e esse outro prédio anexo, né, sendo construído, ele ainda está em construção. E a nossa intenção aqui é fazer com que você conheça projetos diferentes, projetos novos, e que você possa também contribuir e de repente ligar a sua marca a um desses projetos, fazer o que você puder fazer. E a gente tem essa intenção realmente de conseguir dar voz nessas pessoas. Uma das nossas convidadas do Soulcast, a Lizzie, ela disse assim: vocês têm um poder muito grande aqui com a empresa de vocês. Vocês podem dar voz, vocês podem dar um microfone a quem ninguém está ouvindo. E esse projeto é um projeto que a gente conhece de perto. Sim. É um projeto que a gente já tem ajudado como família, né? A gente tem feito algumas coisas e a gente quer poder dar voz a esse projeto tão lindo de crianças de uma aldeia chamada, eu não sei se eu vou falar certo aqui, né? Porque eu não falo crioulo, mas é Guiled. Não sei bem como é que fala, mas é mais ou menos assim. Essa aldeia é uma aldeia realmente que está bem afastada da capital de Guiné. E elas estão sendo então atendidas agora por essa escola. E se você está nos assistindo aqui e quiser nos ajudar aí o tio Alex, a tia Sheila que estão lá, e você pode ser um dos tijolinhos dessa construção. Eles ainda estão precisando de bastante recurso. Nós vamos deixar o Pix aqui no GC. Você pode fazer a sua doação. É um CPF e eu vou falar aqui. Tu quer falar aí, Gui? O Pix? O Pix é 521 703 490 49. Isso. O arroba deles é arroba Mãos à África. E o ano letivo começou dia 3 agora, né? Começou agora. Hoje nós estamos gravando esse podcast, hoje é dia 4, começou ontem. Começou ontem o dia letivo deles. Ontem o ano letivo. O ano letivo, né? E... O dia letivo foi o ano. O ano letivo.
E que legal a gente poder fazer parte disso. Então, você puder ajudar, no Pix está no nome de Alex Kellerman, você faz ali a sua doação. E se você quiser nos contar depois também que através desse podcast você conheceu e quis fazer parte dessa construção, vai ser muito especial pra gente também. Então aí, toda semana, uma nova instituição. O Mãos à África vai vir de vez em quando aqui. Acho que um podcast sim, um não, um episódio sim, um não. Nós vamos falar, porque realmente a gente está engajado. Mas se você tem algum projeto social que você quer que a gente apresente aqui na Soul, entre em contato com a gente, vai lá no @souproduções, no Instagram, nos chama no direct, vai ser um prazer apresentar o seu projeto aqui também. Mas vamos lá. Andressa, pode nos explicar um pouquinho o que é autoridade de marca, qual que é a importância disso, o que isso quer dizer para quem está começando ou para quem já está no mercado há algum tempo, mas talvez diz assim, olha, a minha marca não quer dizer nada. Na verdade, se alguém me perguntar assim, né, pro que é esse nome, nem sei explicar direito, não sei muito bem o que é. Conta pra gente, fala um pouquinho aí sobre isso. Bom, partindo do princípio... Eu vou tomando um chimarrão. Claro, aqui, tá? acabou, sinta-se em casa. A gente parte sempre do princípio de que toda a empresa ela tem uma autoridade. Pode ser boa ou pode ser ruim, sim, mas ela tem alguma autoridade. Porque a autoridade, ela diz muito da confiança que o público tem nela, né? Eu nunca tinha pensado nisso. É uma... Às vezes a gente pensa, nossa, é uma coisa muito grandiosa, mas não, é a confiança que o público tem, sabe? Então... Tu pode ser um público grande, pode ser de milhões de pessoas, pode ser de 10 mil pessoas, pode ser de 5 pessoas, mas ela tem uma autoridade. Então, diz muito sobre a confiança que as pessoas têm na empresa, né? E como a empresa, ela se mostra para o público, né? Então, a gente fala de autoridade de marca. Eu quero ser vista como vocês. Eu quero ser visto como o principal podcast do Rio Grande do Sul. Como podcast mais não sei o que do Rio Grande do Sul. Como, enfim, tem vários tipos de autoridade que vocês podem ter dentro do nicho de vocês. Então, cabe a vocês saberem para qual lado vocês querem, sabe? Então, vocês podem ter autoridade em mais de uma coisa, por exemplo, enquanto marca, né? Podem se posicionar de mais de uma forma possível. Porque, enfim, a marca, ela não é uma única coisa, né? Ela tem um único propósito. Mas ela pode ter várias frentes, né? A Purpose, depois eu vou falar sobre, mas ela tem um propósito, mas ela impacta de várias formas diferentes. Ela tem várias frentes que ela pode atingir para atingir esse propósito, né? Então... acho que a primeira coisa que tá nos dizendo aqui é importante saber o propósito. Com certeza. Tudo começa pelo propósito. Então, eu preciso saber o que eu quero alcançar, de que forma eu quero impactar, o que eu quero ser, mais ou menos isso lá, missão, Sim. visão, valor, isso aí, mais ou menos por aí. Exatamente, é exatamente isso. Porque o propósito, ele vai nortear o como, ele vai nortear o que, e ele vai nortear, inclusive, o quando. Porque tem coisas que tu pode pensar, eu quero isso pra minha marca, mas não vai ser agora. Então, o propósito vai nortear até o quando eu vou fazer aquilo, né? Eu quero isso, mas eu sei que vai ser uma coisa mais pra frente. Eu preciso ter algumas coisas estabelecidas antes de fazer isso aqui. Mas eu quero fazer isso aqui. Então, começa pelo propósito. Por que a gente faz isso, né? Tem até um livro do Simon Sinek que é Comece pelo Porquê. Então, a gente precisa entender o porquê. Todos nós temos um propósito de vida, né? Já começa por aí. Por que eu faço o que eu faço? Então, a empresa, ela precisa ter um porquê. Por que a empresa vai fazer o que ela faz? Porque senão não tem nada, né? Não existe uma empresa que vende alguma coisa ou que faz algum serviço sem objetivo nenhum. Mesmo que seja o lucro. Ela vai ter um propósito no final das contas, né? Porque a pessoa não vai se dispor a trabalhar no mínimo 8 horas por dia pra fazer nada só pelo dinheiro. Sabe? Enfim, empresas maiores, bancos têm propósito no final das contas, sabe? Então, a gente precisa entender qual é o propósito daquela marca. Por que ela faz o que ela faz. Vamos pensar numa empresa aí, sei lá, uma loja de roupa, um açougue, uma coisa assim, como que faz pra achar o propósito, sabe? Porque eu acho que tem, não sei, posso estar enganada, tá? Não sei se tem empresa mais fácil de encontrar o propósito ou isso não existe. Tu vai saber me falar melhor do que... Vamos supor, eu tenho uma empresa, uma loja de doce, que vende doce. Eu tenho uma padaria, eu tenho um mercado. Como que eu faço para encontrar meu propósito? Se eu comecei assim simplesmente porque eu preciso de um negócio que sustente a minha família. Mas Sim. Isso não pode ser... Não sei se esse pode ser o propósito principal ou não, enfim.
nos ajuda a entender isso aí. Como é que Pode ser meu propósito pessoal. Preciso reunir dinheiro pra minha família. Como eu vou fazer isso? Eu vou vender doces. Mas eu não vou vender doce só porque eu vendo doce. Eu quero vender... Porque qual é o meu diferencial nesse aspecto, né? O meu doce, ele é gourmet. O meu doce, ele é feito com carinho, porque eu aprendi uma receita da minha avó, que não sei o quê. Então, qual é o propósito da doceria? É levar... A gente sabe que o doce, ele é uma coisa que agrada muitas pessoas. Eu quero dar um presente, vou dar um doce. Quero ter um momento com a minha família, vou botar um docinho, sabe? Sempre tem um docinho na mesa, olha aí. Ali, um docinho. Então, por quê? Porque ele gera uma experiência legal nas pessoas. Então, eu vou criar minha doceria, mas eu vou criar uma doceria que gera experiência nas pessoas. Esse vai ser o diferencial. E aí, a experiência pode ser N experiências. Quando eu entrar na doceria, eu gosto muito da doceria do Charlie, do Charlie Brown. Porque tu entra lá, é uma experiência, uma imersão, sabe? É como se tu saísse de Porto Alegre e entrasse no lugar que fosse quase a Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe? Tu entra assim e é lindo de ver. E é um cheiro que já vem e já te envolve, parece que te abraça. É um ambiente que é um calorzinho, sabe? Então tem todo um trabalho em cima daquilo. Mas mesmo uma confeitaria menor, uma confeitaria que tá começando, ela também pode gerar uma experiência. Não precisa ser uma coisa de gasto de milhões, de pensar em, sabe? Tu pode entrar e ver um aconchego, ver um cuidado. Tem uma pintura diferente, tem um quadrinho, tem uma frase na parede, tem um quadrinho com uma frase, tem até a experiência que o atendente vai te oferecer. De chegar com um sorriso e perguntar o que tu quer. Ou mesmo se for aquelas... A gente vê muito hoje cafeterias que tu faz tudo ali tu mesmo, né? Agora esqueci o nome. Mas mesmo essas têm uma experiência. Porque eu vou lá, eu quero fazer um negócio que é rápido, sabe? É rápido e rasteiro. Vou lá, escolho meu café, pago, depois a menina traz pra mim. E deu, é só isso. Mas são experiências diferentes, né? Então, mesmo uma confeitaria menor, mesmo um açougue... Cara, eu não vou oferecer qualquer carne pras pessoas. Porque carne é uma coisa que é importante, sabe? Eu não vou comer qualquer carne. As pessoas não comem qualquer carne. Eu não vou botar uma carne vencida. Eu não vou botar uma carne estragada. Porque isso vai dar um mal-estar na pessoa. A pessoa vai passar mal, sabe? Então, tem todo um cuidado por trás. O comércio, eu não vou oferecer qualquer coisa. Eu vou botar marcas que... Eu não vou pegar as marcas lá pra botar. Eu vou organizar a prateleira de uma forma que ajude as pessoas. Eu vou pensar, até os mercados, eles têm uma estratégia de venda, né? Mas é uma estratégia que, tu entra, daí tu sente o cheiro dos pães, daí tu vai até o final do corredor, daí tu lembra que tem a carne, no final da carne tu já tem o refrigerante, daí no final tem todo um penso por trás daquilo ali. Claro que tudo isso também tem um viés comercial, mas tem um propósito no final das contas, sabe? É pra te fazer sentir bem. Por que a gente se sente bem em alguns lugares, em alguns outros não? Um mercado X, mercado Y. Porque muitas vezes eles não pensaram no propósito por trás daquilo. Em outros já gera toda uma experiência. Eu não vou só no mercado. Eu chego no mercado e eu fico no mercado. E parece que eu não consigo mais sair do mercado. Eu quero olhar todas as prateleiras. E eu só queria ir lá comprar uma maçã. Mas eu vou em todas as prateleiras para olhar todos os corredores, enfim. É uma questão de experiência, né? Então... A gente começa a pensar, né? Nos comércios que a gente vai e a cabeça vai... Porque eu acho que é muito fácil de identificar o propósito quando ele tá bem estabelecido, assim, né? Pode ser um mercado, assim, mas eu já fui fazendo vários links enquanto tu falava, tipo, esse mercado aqui, o propósito é tu comprar mais em conta, tu ter um lugar pra comprar com desconto, né? Então tá ali, esse aqui a experiência é diferente, loja de roupa, quanto é importante isso, né? Eu acho que muita gente, muito empreendedor ainda não tem a ideia da importância que tem dessa construção da marca. Sim. Porque apesar de isso ser algo já falado há muitos anos, né? Acho que faz pouco tempo assim que esse assunto se tornou mais assim na boca do povo, sabe? Não tá mais só para as grandes empresas, mas pequenas empresas também têm pensado nisso, né? Na autoridade da sua marca, no propósito da sua marca. E como é diferente a gente estar num lugar que pensa no detalhe, né? Sim. Como é mais gostosa a experiência, assim, Acho até que para as pequenas e médias empresas, enfim, empresas que estão nascendo, precisam pensar muito nisso, né? Porque uma empresa que já está há anos no mercado, já está consolidada, muitas vezes se perdeu já no propósito, mas ela está ali, ela já está consolidada, ela já tem o lucro dela, ela já tem os clientes dela. Que os clientes vão porque, enfim, eu gosto desse produto, eu gosto desse serviço. Já vão meio que na onda, a autoridade, sabe? Já foi criada. A autoridade já foi criada.
pensando no propósito ou não, de forma intencional ou não, já foi criada. Mas as empresas que estão nascendo, pequenas empresas, elas precisam pensar nesse propósito, porque elas precisam saber quem elas querem atingir. O branding, ele fala muito disso, né? Então, quem eu quero atingir? Como eu vou atingir? Então, essa estratégia, ela tem que ser pensada, porque eu não quero, eu enquanto uma pequena empresa, minha empresa tá nascendo, eu não posso simplesmente chegar e, quero atingir todo mundo. Não, sabe? Não vou. Recém tô nascendo, como é que eu vou querer chegar? Eu nem vou conseguir. Não vou atingir todo mundo. Primeiro que assim, preciso criar uma autoridade, e aí entra essa questão de estratégia. Eu preciso focar numa coisa, preciso entender meu propósito pra saber qual autoridade que eu quero seguir, sabe? Eu quero que as pessoas me vejam dessa forma. Então, o que eu preciso fazer pra que as pessoas me vejam dessa forma? Tem uma contrapartida, né? Pra eu criar essa autoridade, eu preciso saber o meu propósito pra saber como as pessoas como eu vou criar essa autoridade. E aí tudo é trabalhado, né? Aí desde a gente fala, confunde muito, né? Porque o branding, ele é antigo, mas hoje ele é muito confundido. As pessoas acham que branding é só criar um logo, criar um slogan, tá pronto meu branding. Branding não é só o design, sabe? Não é só a parte do design gráfico. É toda uma comunicação que envolve aquilo. Então, toda uma estratégia de posicionamento, de discurso, do que eu vou falar, o que eu não vou falar, onde eu vou, quais canais eu vou utilizar, porque a gente não precisa estar em todas as redes sociais. Hoje existem várias redes sociais, existem vários canais. Eu não preciso estar em todos os canais. Porque imagina, se uma empresa que está nascendo, como é que ela vai ter um Instagram, um Facebook, um LinkedIn, um canal no YouTube, um podcast no Spotify, sabe? São muitos canais, é muita coisa. E aí, como é que vai ter tempo de criar conteúdo? Aí não produz pro outro, né? Não vou ter clientes, porque eu só vou viver pra criar conteúdo. Porque às vezes a empresa é uma pessoa, né? Exatamente. Eu preso. A gente viveu muito isso, apesar de a gente trabalhar com... Na verdade, a gente tá vivendo isso, né? Trabalhar com a comunicação, então, de uma certa forma, já facilita um pouco essa coisa da gente estar nas plataformas e estar presente. A gente teve bastante dificuldade de fazer o negócio andar, assim, poxa, todo dia eu ter alguma coisa, de eu conseguir me comunicar bem com o meu cliente, porque quem é empreendedor sabe, tu tem que fazer o contrato, tu tem que atender o cliente, tu tem que lavar a louça, tu tem que fazer, tu tem que limpar o espaço e tal. Exato. É uma série de coisas, né? E a gente fala muito com esse pequeno empreendedor aqui no nosso podcast, ou com aquela pessoa que está começando, ou alguém que está começando um negócio digital. Ela quer construir a marca dela, né? Ela quer gerar autoridade para o nome dela, para um dia ela ter o curso dela, para ela ter, enfim, a mentoria dela, ela começar a empreender nessa área, ela compartilhar aquilo que ela sabe. E que assunto, que interessante, né? Então, a gente começa aí pelo propósito. Qual o propósito? Interessante isso aí, né, Gui? O que eu faço, o que faço. Exato. Muito bom. Eu acho que isso é importante, assim, a gente precisa até para poder ser assertivo, né? Eu sempre digo, eu falo a respeito da Soul. Às vezes as pessoas têm dificuldade, até no meio, assim, com amigos. Eu vejo aquele discurso, o meu amigo não compra de mim, fulano. Normalmente é pessoas de fora que me apoiam. Mas é que às vezes não é que o amigo não compra de ti, é que ele não é o teu público. Ele é teu amigo, Exato. Mas não é teu público. Então a gente faz parte de várias comunidades, né, assim, de grupos, de empreendedores. E aí não adianta eu entrar lá naquele grupo, tem 200 empreendedores e ninguém compra de mim, ninguém. Mas a pergunta é, eles são o meu público? Faz sentido pra eles um podcast? Porque daqui um pouco eu tô criando uma expectativa, daí eu tô frustrado. Não, porque nenhum amigo compra de mim, faz um podcast comigo. Tá, mas faz sentido pra eles, não é só porque ele é meu amigo. Não é, Exato. Porque não é assim que a gente faz. O fulano trabalha com tal coisa, eu sou amigo dele, vou lá comprar dele. Primeiro, pra eu comprar dele, o serviço dele precisa fazer sentido pra mim, já tem. E às vezes só nesse filtro já não... Então, acho que quando a gente entende o porquê faz e começa depois de entender o nosso propósito, começa a trabalhar em cima disso, a gente também se frustra menos, porque, tipo assim, para aquele mimimi, né, do porque o fulano, não é todo mundo que vai fazer um podcast, isso não é para todo mundo. Depois, não é todo mundo que tem condições de ter um podcast, tem um custo. Sim. Tem todos os benefícios? Tem, vale a pena? Vale, porém, tem um custo.
Esse não é um custo que é todo mundo que tem condições de tirar do bolso X por mês e pagar por esse custo. Também tem que ver se vale a pena ter um podcast no sentido de o público dessa empresa consome podcast. Porque tem muito isso, né? Um podcast hoje é um canal que, assim, é muito rico. É muito rico. As pessoas assistem muito, consomem muito. Mas não é todos os públicos. Então, quando a gente acho que entende o propósito e dentro disso começa a construir, as coisas começam a ficar mais claras e a gente para de ficar, porque tem muito disso, assim, como eu vejo muito do pessoal chorando, porque meus amigos não me apoiam. Tá, eu vendo BMW. É todo amigo que vai comprar uma BMW, então dependendo dos amigos que eu tenho, eles não vão comprar de mim, entendeu? Eles não são meu público, então eu não preciso ficar magoado com eles ou tipo assim, eles não me apoiam. Não, eu acho que é tu entender o porquê tu faz, depois tu constrói em cima do teu propósito, a tua marca, e aí tu já vai eliminando algumas coisas, tu vai entendendo que não é pra todo mundo que eu tenho que oferecer isso que eu faço. E tudo isso comunica também, né? Desculpa te interromper, mas tudo isso comunica, né? A forma como tu vai encarar isso, porque ou eu assumo uma atitude madura no sentido de não é todo mundo que vai comprar e beleza, não é todo mundo que vai comprar, mas eu entendo que o meu público é esse, então essas pessoas que não vão comprar, eu não vou ficar forçando. E eu também não vou ficar magoada se eles não comprarem, porque eu sei que o meu público é esse. Então isso também comunica. Ou eu posso ficar fazendo mimimi e dizer, mas o pessoal não compra, não sei o quê, porque... Não, se posiciona pro público que tu quer. Sim. Não, eu entendo que o meu público é esse. Eu sei que o público da minha empresa é pequenas e médias empresas. Eu não vou para grandes empresas e ficar, mas ninguém compra de mim, ninguém contrata, ninguém não sei o quê. Não, eu vou falar com pequeno e médio empreendedor. Como é que faz pra gente chegar nisso? Como é que eu faço essa parte assim de elaborar, de pensar na marca e eu conseguir realmente ser relevante pro meu público? Como é que faz pra chegar nisso aí? Porque eu acho que esse é bem a tua parte mesmo, né? A área que você tá trabalhando, te propondo a trabalhar agora. Sim. Tem toda uma análise de mercado, né? Tu precisa entender, tá, beleza, estabeleci meu propósito, tá, é esse. Preciso fazer uma análise de mercado. Eu preciso entender a concorrência. Beleza, eu já tenho esse concorrente, essa empresa, fazem trabalhos semelhantes. Tá, onde eu vou me posicionar para ser diferente deles? Porque eles já fazem isso. E eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Como eu me diferencio? Qual que é o meu diferencial? Hoje a gente trabalha com marketing digital. Quantidade de empresa, de agência, de tudo de marketing digital, de profissional de marketing digital que existe. Aí a gente também entra na questão de posicionamento. Eu posso ficar me lamentando que o mercado já tá saturado, ou eu posso me posicionar e oferecer um diferencial. Então, beleza, já tem meu propósito, tenho essas concorrentes. Como é que elas se posicionam? Qual é o público que elas atendem? Como é que elas atendem esse público? Realmente ir, assim, analisar, ver, se possível, fazer, ir conversar, ver proposta comercial, ver essas coisas. Por que não, sabe? É o mercado. E lá ter experiência também. Exato. Conversar com eles não é porque é concorrente que tu tem que... Não vou falar com o cara. Não, às vezes ele tem, inclusive, informação rica pra te passar e vai te passar sem problema nenhum. Tem que entender que hoje as empresas, elas não são mais aquelas concorrentes que ficam se degladiando, sabe? Muitas vezes o mercado, ele é colaborativo. Então... Não, e há uma diferença, né? Entre ser concorrente e ser inimigo. Exato. Porque às vezes a pessoa, tipo assim, pensa... Tipo, tem uma outra empresa que faz uma coisa... naquela empresa, né? Tipo assim, que raiva daquela... Não, né? Exatamente. Tipo assim, vamos lá. Eu e o Gui hoje, né? Na Soul, se a gente quisesse atender todos os podcasts que são produzidos em Porto Alegre, ia faltar tempo. A gente não consegue atender. Não tem. Sabe, a gente ia gravar 24 horas... Ia faltar tempo? Não tem como. Então, a gente precisa... E isso ajuda. Isso é muito positivo, porque quanto mais podcasts são criados, mais as pessoas se atentam para isso, se colocam no lugar do outro e pensam, por que eu não? Daí começam a procurar estúdios e a gente tá aqui, tô aqui, sou uma opção para aquela pessoa. Então, a gente conseguir enxergar o nosso concorrente como concorrente. É isso, ele é um concorrente. Até porque em algum momento tu vai precisar dizer não para um cliente. Exatamente. Isso vai chegar. A gente já teve momentos aqui que algum estúdio entrou em contato, tipo, vocês não têm esse horário porque um cliente meu não vou poder atender e tal. Exato. Então é isso, né? A gente conseguir se colocar no mercado dessa forma. Exato. Mas aí tu precisa ter essa maturidade de realmente entender, beleza, já tenho meu propósito, tenho esses concorrentes, eles se posicionam dessa forma, eu quero me posicionar dessa forma. E aí tu começa a trabalhar. Beleza, eu vou atingir então
mercado X, eu quero atingir essas empresas, fazer uma lista, sabe? Eu quero essa empresa, são empresas que a gente... É o ideal, sabe? Se a gente chega nessas empresas. Mas tem um caminho até tu chegar. Se eu quero médias empresas, eu não vou... Nem sempre eu vou conseguir chegar na média empresa direto. Eu preciso construir uma autoridade pelas pequenas. Então, até porque para te ter já uma autoridade, ter um trabalho, saber como funciona, né? Eu vou começar atingindo as pequenas empresas que são semelhantes àquela ali, mas ainda são pequenas. Até para eu entender o mercado, como eles posicionam, como eles falam, como eu vou fazer o trabalho para eles. E quando eu chegar nas minhas ideais, daí eu já sei tudo, sabe? Porque, enfim, tu tá começando a construir. Tu precisa ter esse momento de teste, né? Então, essas empresas... Não que tu vai fazer errado porque tu tá testando, mas é que tu tá testando, realmente. Tem coisas que vai dar certo, tem coisas que não. E tu vai aperfeiçoando. Mas tu vai construindo e aí tu vai entendendo. Meu mercado é X, eu vou me posicionar assim, eu vou fazer tal coisa. Eles vão por esse viés, eles fazem a apresentação dessa forma. Eles chegam através desses canais, eles vão... E aí, entendendo. Esse período é um período, assim, de realmente análise. Tu já tem a ideia do mercado, fez o estudo de mercado, mas tu precisa ir testando. Porque, como a gente falou antes, né? Por mais que tu siga o mesmo caminho de uma outra empresa, tu não vai ter o mesmo resultado dela. Porque são pessoas diferentes, o teu propósito é diferente do propósito da outra empresa. Então, tudo isso envolve nessa criação. E aí, tu vai fazendo a construção. Beleza, tenho o meu propósito, tenho o meu posicionamento de mercado, eu sei as empresas que eu quero atingir. Vou criando também, enquanto isso alinhado, né, junto, vou criando o meu slogan, vou criando minha marca, vou criando identidade visual, tudo isso comunica e vai sendo junto, né? O branding, ele é uma construção em conjunto. Então, junto com o propósito, já vai criando a identidade visual, a paleta de cores, o slogan, missão, visão e valores, tudo isso, sabe? Vai sendo construído junto, porque tudo isso vai se conversando e vai se alinhando, sabe? Em conjunto. Então, tudo isso é necessário antes de eu sair metendo louco e querendo, sabe, chegar lá na empresa X, que é o meu alvo, não sei o quê. Eu preciso ter isso consolidado. Eu preciso saber quem eu sou para saber onde eu quero chegar. Então, isso eu uso até dizer, então, que a parte visual, o designer gráfico, ele vem depois e não antes. Então, eu não crio antes para depois dar um sentido para aquilo que eu criei. Sim, porque aqui o design, ele já vai complementar aquilo que tu criou enquanto discurso, sabe? Ele precisa traduzir na forma de imagem, e isso é muito difícil, sabe? Eu, para criar da minha empresa, eu passei toda uma ideia, assim, peguei um monte de referência e passei pro designer pra falar só, essa é a ideia, não sei como é que tu vai traduzir isso, mas enfim, eu tenho isso. E aí eles têm que traduzir, sabe? Tipo, é a imagem que tu quer passar, mas tu já tem que ter a ideia de realmente o que tu vai eu acho que para essa pessoa que nos assiste, o primeiro passo que ela precisa entender, que a gente atende muitas pessoas que vêm e querem criar elas acham que marca, aquilo que tu falou no início, né? É o logo e a letra e não sei o que. Aí as pessoas normalmente vêm. Aí quando tu começa a fazer um briefing com ela, tu vê que ela não tem ideia. Não, é que... Tá, mas qual é o sentido disso que tu tá pedindo? O que tu quer comunicar com isso? Sim. Que nem quando a gente fez a nossa logo, né? A gente pensou sobre produções. Pensamos em comunicar ideias e sentimentos. Então, dentro de tudo que a gente tinha construído, pensando no propósito da empresa, que nós gostaríamos de passar com a empresa, daí a gente começou a construir. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma lâmpada, um coração e uma câmera. Então, lâmpada de ideia, o coração de sentimentos e a câmera de comunicação. Então, tudo é as cores, porque... né, para as pessoas entenderem que tudo tem um sentido, não é um negócio assim... Tudo comunica. Se ela olhar para a marca dela, ela não saber falar o porquê, que o meu logo é assim, por que tem essas informações, esses elementos, ela não conseguir explicar isso, é porque ela inverteu a ordem do negócio. Sim. Porque a gente tem muita gente que chega aqui, porque eu quero fazer uma logo, só que a pessoa não tem o que é antes da logo, é a ideia por detrás, o porquê, a história, o que ela quer contar com aqueles elementos, com aquelas cores. Então é muito, muito, muito legal isso aí. Acho que é o primeiro passo aí dentro
do que tu falou, que é o pessoal não parar de inverter esse processo, Exato. começar a pensar Isso antes. nos ajuda até no atendimento ao cliente, entender quem é, né, aquilo que a gente tá falando antes, quem é meu público, quem não é, entender que vai ter gente que a gente vai dizer um valor do nosso serviço ou do nosso produto e ela vai dizer assim, nossa, tá muito barato, bom, legal, eu quero, topo, e a outra vai dizer, meu Deus, que horror, a outra é muito mais barata que vocês e tal, cara, tá tudo bem, isso vai acontecer sempre, o tempo todo, né, então vai ter alguém que vai olhar e de repente tem um pouco mais de conhecimento daquilo, tá entendendo realmente o que tu tá fazendo e vai dizer, ó, teu preço tá justo, teu preço tá ok, e vai ter outra pessoa que talvez não tenha tanta compreensão assim e vai achar, cara, nossa, mas só pra criar a marca tu tá cobrando isso. Por isso, Por isso que é importante mostrar o valor, né? É questão do valor, não o valor, não, né? Não o preço, o valor da entrega. Porque a criação da marca, ela abrange muita coisa. Tipo, o traço que eu vou usar para fazer o logo, ele vai comunicar uma coisa. Se eu vou fazer com serifa, sem serifa. Se eu vou usar uma fonte manuscrita, se eu vou fazer ela... Não, tudo comunica. A cor que eu vou usar, se eu vou usar algum elemento, por que esse símbolo, como eu vou usar esse símbolo, aplicações. Cara, é muita coisa que envolve. Assim, questão de design, mergulha, sabe? Porque é um mar de informações. Porque tudo comunica. As cores, tem psicologia das cores, sabe? Então, assim, precisa entender, precisa fazer sentido dentro da minha empresa, da minha marca, dentro do mercado também, sabe? Porque às vezes eu quero... Beleza, eu olho para meus concorrentes, eles são tudo vermelho. Eu vou lá, eu quero ser mais um vermelho ou eu quero ser um amarelo? Vou ser um roxo, sabe? Então, tudo isso precisa comunicar. Porque, eu não vou botar roxo porque é roxo. Eu vou botar roxo porque tem um por trás, sabe? O que o roxo comunica? Isso faz sentido com a imagem que eu quero trazer? Vou fazer... Tem uma das etapas da criação do processo de branding, que é a escolha de um arquétipo. E aí a gente tem que são... agora eu não lembro a quantidade, mas são vários personagens que a gente usa pra definir a marca. Então tem o arquétipo do herói, que é aquele que salva o mundo, sabe? Que ele chega e é a marca salvadora, sabe? Que ela chega, revoluciona e salva todo mundo e não sei o quê. Tem um arquétipo fora da lei, que é aquele que faz as coisas de uma forma totalmente fora do tradicional, sabe? Ele muda tudo e ele chega num resultado maravilhoso. E tem o arquétipo do amante, que é aquele que traz uma paixão pra marca. O cliente, ele se apaixona pela marca, tem todo um... Então, tudo isso comunica, sabe? Tu precisa entender... E aí, parte de novo. Precisa entender o propósito pra saber como eu vou escolher isso. Como eu vou criar o meu design. Qual o arquétipo que eu quero que a minha marca utilize. Como eu vou posicionar, como eu vou falar. Tudo isso envolve, sabe? Então, tu precisa, pra mostrar esse valor pra pessoa... Porque é muito fácil, né? Tipo, eu só queria a criação de um logo. Mas é que a gente precisa fazer todo esse estudo antes. Não posso só chegar... Sentido, né? Sim, porque senão eu posso chegar com um logo aqui, mas tu pode entrar num site também, comprar um logo qualquer, pegar um designer aí, freelance, e fazer, sabe? Mas tu quer ter um propósito ou tu quer só ter um logo? Isso também tem muita diferença, sabe? Muito legal. Conseguir se consolidar no mercado, né? Sim. Porque grandes marcas têm um estudo por detrás. Tudo é pensado. Sim. Tudo, exatamente. Tu começa a conversar... a gente falando, a gente atende grava vários podcasts aqui, então a gente recebe, tem muito convidado que vem aqui, então gente de marcas grandes, e tu começa a ouvir os caras, é isso, tipo, tu vê que tudo, desde a experiência, tudo, eles querem proporcionar, as grandes marcas pensam, não, nada tá no lugar por, eu quero que esteja aqui só por estar. Exato. Alguém botou na cabeça que isso aqui tinha que estar aqui, aquilo lá, e é assim, não. É um estudo, é pensado, é um comportamento que é observado, é o comportamento do usuário que é observado, do consumidor que é observado, para chegar naquela conclusão, e aí a gente vê essas marcas se consolidando cada vez mais, né? E elas pensam tanto nisso que elas fazem constantemente, assim, não constantemente, mas a gente vê, às vezes, fazendo em processos de rebranding de marcas, assim, anos no mercado. A Fiat fez um rebranding há uns 2 anos atrás, porque eles entenderam que o público Explica deles... o que é isso pra quem tá nos assistindo, de repente, o que ela tá falando aí? Bom, quando a gente fala de branding, a gente fala da construção da marca do zero, né? Então, eu pego a minha marca, não tenho nada, vou fazer o branding da minha empresa. Daí faço toda a estratégia e tal. Rebranding é quando eu preciso refazer a minha estratégia de branding. Então, eu preciso dar um update ali, um 2.0, sabe? E aí, eu pego o que eu já tenho
E aí, várias vezes acontece, a gente tá comunicando, a gente tá com esses clientes. Só que a gente não tá atingindo esse cliente que a gente quer a partir de agora. Então, por exemplo, a Fiat trabalhava muito. A Fiat existe há muitos anos, já tá uma marca consolidada no mercado. Precisa fazer um rebranding? Talvez não, precisa. Porque eles atendem um público que já tá envelhecendo. Então, eu preciso atingir o jovem. O jovem não compra carro da Fiat. Por quê? Porque ele veio com uma marca tradicional, com uma marca de senhorzinho, com uma marca... Isso não tem nada a ver com o produto. Isso tem a ver com a marca mesmo. E o designer. E o design. Então, eu vi a Fiat com uma marca idosinho, um negócio ali de senhorzinho, não sei o quê, aquele carro de velho, não sei o quê. Aí não adianta nada ele criar um super carro, um negócio, sabe? Power que, enfim... Isso aí, se a marca dele não comunica isso, sabe? Eu tô falando isso, faz total sentido. A gente, há 2 semanas que foi na locadora, né? E precisou alocar um carro e tinha 2 opções de carro. E um deles era da Fiat. Só que na minha cabeça era bem isso mesmo. A Fiat, pensava, Fiat, não tem carro bonito, né? Quando eles nos deram a chave, a gente foi até o carro, disse, nossa, isso aqui é Fiat. Exato. Uau. Exato. Pra mim fez sentido, tá? Eu não sou, né... Tenho 30 anos, né? Não, jovem. Mas jovem. Né? Mas fez total sentido. Bem diferente da ideia do que eu tinha. Não a ideia de... Né, não é o produto, ser um produto ruim, de problemático, não. Mas a ideia, assim, do designer do carro, não é um design bonito, não era aquela coisa moderna. E aí os carros que estão vindo agora, tá vindo um negócio, assim... Nossa, top, é muito bonito. Chama atenção, é atrativo, né? Então, acho que faz sentido isso aí. Sim, porque daí tu muda o produto, mas tu também muda a forma como tu vai comunicar aquilo. Porque senão as duas coisas não vão fechar. Não adianta nada eu ter um super carro ali, incrível, com um design lindo. Se a minha comunicação, se a minha propaganda, quando aparecer, vai aparecer aquela mesma de antes, sabe? Banrisul mudou toda a estrutura. Tipo, todo o design, todo o logo. Tem a carinha. Porque quando tu olhava o Banrisul, tu olhava tipo, banco, né? Beleza, tipo, aquela coisa antiga. Banco dos aposentados. Ele que falou, hein? Mas enfim. Só pra deixar claro, minha conta no Banrisul, tá? Não esquece Olha isso. aí. Não, mas a outra coisa que tu falou agora, parece que foi combinado isso aqui, né? Faz sentido também. Porque o banco, a conta dela é no Banrisul. E o layout do aplicativo mudou totalmente. Diferente. Uma releitura... Ixi. Porque os jovens não queriam aderir ao Banrisul. Pra que eu vou aderir se eu tenho o Nubank? O Nubank traduz tudo que eu preciso, sabe? Ele é a... Mas aí eu preciso entrar, senão eu envelheço. Eu vou morrer junto com as pessoas que usavam o Banrisul há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então o Banrisul também fez toda uma repaginada e aí, enfim, vou entrar com o aplicativo, então eu já vou entrar com a nova identidade visual, não a antiga. Porque o logo antigo do Banrisul me traduzia aqueles sites que demoravam horrores pra carregar, que só tinha o logo lá em cima, todo branco, todo um negócio. Aquela tela horrível, sabe? Horrível, quase uma internet de escada, assim. Então, eu preciso mudar porque eu tô mudando também. E aí ele entra num outro canal. Agora eu tenho um aplicativo que antes não tinha. Então, como é que eu vou comunicar isso? Precisa trazer essa questão da conexão. Eles mudaram, acho que até não o slogan em si, mas eles trouxeram essa ideia da conexão, do relacionamento. Então, tudo isso precisa vir. Tu precisa comunicar tudo junto. E são marcas que estão há anos no mercado. Sim. Então, mesmo que tu esteja há muito tempo no mercado, é importante fazer esse olhar, né? Eu tô atingindo esse público, mas será que é só esse público? Existe um tempo certo para se fazer isso, ou conforme a gente vai enxergando a necessidade? Vamos supor, alguém que está nos assistindo e nunca pensou na sua marca e agora tá vendo, poxa, acho que não tá combinando e tal. Aí já é o tempo. Acho que tem muito a ver. Acho que não existe uma receita pronta, né? Acho que cada marca vai ter o seu tempo de fazer um rebranding, né? Sim, como é que é? Não tem um tempo certo, sabe? A empresa que eu trabalhava, a gente fez um rebranding 3 anos depois da empresa ter sido fundada, sabe? Precisava, porque quando eles criaram a marca, não teve esse cuidado, não teve essa análise do mercado, tinha análise do mercado da parte comercial, sabe? Mas não realmente de posicionamento de marca, não teve esse cuidado. Então precisava de fato ser feito essa análise para a gente estava se posicionando de uma forma, a gente precisa se posicionar dessa. Eles queriam ser líder no mercado de chatbots. Então a gente fez uma análise de mercado, fez uma análise de concorrência para entender como a gente vai se posicionar a partir de agora. Porque a gente quer um público X. O nosso público é enterprise. Como é que a gente vai chegar nessas pessoas sendo uma startup? Então precisa ter esse trabalho. E aí precisa ter esse feeling, sabe? De realmente, beleza, eu já tenho meus clientes aqui, mas eu queria expandir.
Será que eu quero expandir pro mesmo ou eu quero ir além? Ah, beleza, eu tenho um monte de cliente pequeno porte, mas eu queria chegar no médio. Como é que eu vou fazer? Será que o meu posicionamento tá legal? Será que o que eu tô comunicando é legal? E aí tudo isso a gente faz numa análise de branding, porque a gente faz uma análise inicial ali pra ver como o público vê. Ah, a gente faz entrevista mesmo, conversa. Tipo, quando fala da marca X, qual é a primeira palavra que te vem na cabeça? Quais são os aspectos de marca, quais são os aspectos de relacionamento que tu tem com a marca que te remete a isso? Por quê? E aí começa a analisar. Porque às vezes a gente acha que a empresa... a minha empresa tá se comunicando dessa forma. E aí tu vai conversar com o público e não tem nada a ver. Então tem essa distorção da imagem, sabe? Então precisa ter essa análise. Eu quero comunicar uma coisa, mas às vezes eu acho que eu tô comunicando e não Exato, tô, né? Exato. Se tu fizer uma conversa básica com teus clientes mesmo ali no início. Quando tu pensa na Soul, qual é a primeira palavra que te vem na cabeça? Por que te chama atenção? Por que vocês fecharam? A imagem que tu tinha no início e a imagem que tu tem agora mudou? Mudou pra como? Mudou pra positivo? Mudou pra negativo? O que tem? Quais são os aspectos? Fazer essa análise é boa pra saber se precisa fazer um rebranding, sabe? Uma das coisas que a gente tem como prática, que a gente conversa muito com os nossos clientes, né? Como às vezes um chega primeiro, depois chega o outro e tal, então a gente tem esse tempinho, né? Então a gente fica ali na recepção, fica conversando e tal, e nesses momentos a gente recebe muitos feedbacks, né? Então isso é muito legal. A gente tem também aqui na Soul, até um quadro que tu assinou aqui também. Sim. E aí, às vezes eu paro e fico lendo o que as pessoas escreveram, que eu já li um monte de vezes, mas eu fico lendo de novo, porque elas escrevem o sentimento delas quanto a Soul. E aí, o que eu leio ali? Aqui é lugar de realizações. Esse tem em várias assinaturas de pessoas que não se conhecem, pessoas que são, tipo assim, aqui meu sonho se realizou, aqui estão me ajudando a realizar meu sonho. Então, tu começa a ver assim, poxa, a gente tá no caminho certo. Sim. Isso que a gente quer, comunicar ideias e sentimentos, a gente tá conseguindo. Esse aqui é o nosso objetivo. Teve até um cliente que escreveu, é verdade esse bilhete, porque a gente tá ali, né, comunicando ideias e sentimentos, e fez uma flechinha. Então, que legal, a gente tá conseguindo com o nosso atendimento, com a forma da gente se comunicar. A gente coloca lá, às vezes, uma publicação no nosso feed e a gente não precisa pedir. As pessoas fazem de graça lá um comentário elogiando o trabalho, dizendo que você tem bem aqui e tudo mais, né? Então isso é muito massa, assim. A gente conseguir chegar... Né? Exatamente, chegar nesse... Eu não sei se já tá consolidada, né? Porque a gente é muito novo ainda no mercado. Mas se a gente não tá, acho que a gente tá indo, assim, né? Pra esse caminho de conseguir fazer com que a pessoa que chega aqui a primeira vez, ela sinta a mesma coisa daquele que já tá com a gente há um tempo, né? Ela possa sentir no ambiente acolhedor, possa sentir no ambiente, assim, que ela possa produzir o material dela e isso não ser uma coisa ruim, sabe? Sim. Isso não ser uma coisa, que chato, hoje é dia de eu gravar meu podcast, ai, que chato, hoje é dia de eu fazer minhas fotos, né? Não, que seja gostoso, sabe? Tipo, que massa, hoje eu vou lá na Soul, vou fazer isso. A gente pensou nos detalhes, assim, né, do estúdio, quando a gente veio pra cá, tentou passar essa ideia, assim, esse aconchego, sabe? Tipo, eu tô bem, eu tô em casa. Então, isso é muito bom. A gente ouvir o cliente, né? Que é bem o que tu tá dizendo, é uma coisa muito, muito legal. E quando a gente tem um feedback negativo, porque nem tudo são flores, né? A gente conseguir avaliar se aquilo ali faz sentido ou se tem a ver com a pessoa. Porque Sim. às vezes a pessoa não tá bem, né? Sim. Tem coisas que ela vai falar e vai dizer, poxa, é verdade. E outras que não vai te atingir. Que pensa, não, isso aqui tem a ver com ela. Isso aqui não tem a ver com a nossa empresa, não tem a ver com nada que a gente tenha feito. Ela realmente ou não está bem, ou ela é assim na vida, ou qualquer coisa, né? Então isso é muito bom. Eu acho que a gente ter uma marca consolidada, que a gente sabe o nosso propósito, nos dá mais segurança. Eu acho que essa é uma palavra, né, e, assim, a questão da segurança que nos traz de fazer as coisas e saber que tu não tá fugindo do teu propósito, que tu não tá fazendo algo da tua cabeça, tu tá realmente seguindo uma linha, né? Tu tá, tipo, eu sei, eu tô fazendo isso por conta disso, por conta daquilo. Quando a gente sabe isso, eu acho que isso facilita, dentro de tudo que tu falou, acho que facilita para todos os processos dentro da empresa, né? Até de você replicar, criar uma cultura dentro da empresa fica fácil. Com certeza. Então, se as pessoas, o empreendedor que começou, que deu start, foi nós dois, se nós não tivermos, a gente não entender
o nosso propósito e começar a desenhar o nosso público, o que a gente quer comunicar, fazer todo esse estudo de marca, quando a gente precisar replicar isso nos nossos colaboradores, a gente não vai saber o que... Não sabe. Não sabe nem como passar isso. Tu não cria como é que a gente diz assim, Um padrão? Um padrão, seria um padrão, uma cultura mesmo. Tu não consegue passar isso pra frente. Porque eu preciso saber especificamente no que eu sou bom, né? A gente falar sobre isso. O que eu sou bom? O que eu faço que as pessoas gostam? Ah, elas gostam de se sentir em casa aqui, tá? Mas o que faz elas se sentirem em casa aqui? Então eu vou me fazendo perguntas e essas respostas são as respostas que eu preciso replicar para qualquer pessoa que vier aqui ou que trabalhar com a gente ou que ser recebida, ela precisa ser recebida com esses itens aqui, tem que estar o check ali, né? Exato. Porque isso aqui tem a ver com a gente. Posso não estar ali, pode o Gui não estar ali, vamos supor que eu tenho um salão de beleza. Posso não ser eu, mas a cabeleireira que está ali todos os dias, agora eu já tenho uma equipe, ou eu tenho uma rede de salão, cresci, não vou estar sempre atendendo aqui, mas tem que ter a minha cara. Exato. Então, se é isso, o que é que as pessoas gostam? Por que elas me escolhem? Né? Elas me escolhem por causa do meu preço, elas me escolhem por causa do meu atendimento. E tem um lugar que a gente gosta de almoçar e a gente fala assim, nossa, a gente vem aqui por causa da comida, porque o atendimento é muito ruim. Mas a comida a gente gosta. É o diferencial. É o diferencial. E é o que... Então, tipo assim... A gente já sabe que a gente vai lá e a gente não vai ser bem atendido. Sim. E pra gente já tá tudo bem, porque a gente quer a comida. Eu só quero comer. O preço é bom, a comida é boa. Pra nós, é só um almoço ali que a gente vai ficar meia hora dentro do restaurante, vai sair, tá ok. Por nós tá tudo certo. Mas é interessante a gente pensar a nossa marca, pensar nisso, né? A gente já tá mais de uma hora conversando aqui. Olha aí. É um assunto que rendeu vontade de conversar mais, né, Gui? Muito. Um assunto muito, muito gostoso. Gente, vocês que estão nos assistindo entenderem isso aqui, que ela trouxe pra nós, assim, a questão de marca, que a Andressa trouxe, é um eito de problema resolvido. É verdade. Com certeza. É verdade. Desde entender e até os custos, né? Porque normalmente as pessoas atropelam, invertem os processos, depois o custo é maior, alguns problemas que poderiam ser evitados não são, então tudo é perca de tempo, né? Às vezes a pessoa diz assim, a gente atende muito, é muito caro, só queria fazer um negocinho, posso fazer até no Canva, nada contra o Canva. Mas eu posso fazer até no Canva isso, esse valor, sim, mas é que tu prefere pagar X agora e tu entender todo o processo, tu entender ser um negócio profissional, tu transmitir o sentimento que tu quer, ou tu prefere gastar menos e amanhã depois tu descobrir que não resolveu, tu vai ter que... Chega uma hora que se tu quer crescer, tu quer expandir, tu quer te consolidar no mercado, todo mundo que se consolidou passou por esse processo. É eu que não vou passar agora, é a Soul Produções que tirou Diferentão. Tirou debaixo da mesa o logo e vai dar certo e nós vamos virar. Não, se chegar um momento que a gente vai querer expandir, vai querer crescer, vai querer ter outros estúdios, vai querer ter outras franquias, a gente precisa entender que o processo é o mesmo. É o mesmo para todas as franquias consolidadas no mercado hoje. O que eu já vi, assim, já tive amigos que tinham um negócio assim, super bom, mas o cara tava ali. Eu vou... Aí ele não entendeu que ele precisava ter criado uma marca, uma cultura, os colaboradores precisavam entender aquilo ali. Aí ele já pensou, eu já tô pronto para expandir. Foi para expansão, largou o primeiro espaço que ele atendia muito bem, que era o que bombava, foi pro segundo, não conseguiu, não deu certo no segundo, porque era um desafio. Quando ele volta aqui, aí ele tirou a atenção toda daqui, não tinha gente preparada, não tinha uma cultura na empresa. Quando ele volta, ele já tinha perdido os clientes. Eu era um dos clientes que tinha saído. Então, resumo da ópera, ele ficou sem esse, não tinha nenhum. E é muito... Tu pode até criar um logo, assim, criei no Canva, sabe? Fiz qualquer coisa, peguei na internet, um negócio, criei. Pode fazer isso. Mas a médio, eu posso ir até curto às vezes.
Mas a médio e longo prazo vai ser estressante. Porque tu vai ter que trocar tudo. Daí se tu fez material impresso, se tu fez coisa impressa. Quando a E aí, tipo assim, as pessoas já estão acostumadas com aquela identidade. Aí tu muda. Não, porque agora eu vou profissionalizar. Tipo, agora eu vou profissionalizar. No início não pensou, né? Mas tipo, agora eu vou profissionalizar. E aí tem que trocar tudo. Daí as pessoas ficam muito desconexas, sabe? Mas não era isso. Mas tu tinha uma flor antes. Por que agora é uma bola de futebol? Sabe? É muito... Esse processo de rebranding, ele também exige tem que ser muito assertivo, eu acho, tem que né? ter uma pra comunicação comunicar muito isso importante. de uma forma muito legal. Onde eu trabalhava, a gente passou por esse processo de rebranding da marca e a gente fez tipo um evento e tal, a gente preparou tudo pra gente fazer o lançamento da nova marca e tal, e, tipo, nem mudava muita coisa, sabe? Era uma atualização mesmo, ficava, tipo, o logo um pouco mais moderno, as mesmas cores, a gente acrescentou uma cor, era só lilás, a gente botou um lilás e verde, e a gente fez todo, assim, tipo, um chamarisco para aquilo ali. Olha só, a gente tá mudando e tal. E foi bem legal. Sim. Foi muito fácil de ser aceito. As pessoas não estranharam, assim, tipo, nossa, mudou o negócio aqui e tal. Porque realmente, tipo assim, mas é que eu fiz um story dizendo, cara, nem todo mundo vai ver teu story. Dura 24 horas só, meu querido. Horas. Então, assim, faz uma preparação ali, Sim. avisa o pessoal, vai ter uma mudança aí, alguma coisa vai acontecer. Então, tipo assim, a gente precisa disso. A gente até tem conversado sobre a gente queria mudar algumas coisas na nossa logo daqui um tempinho e tal. E a gente já tá pensando nisso, assim, a gente queria mudar um pouco a cor, né? Sair do preto um pouco e tal. Não vou falar tudo aqui, mas mais ou menos isso, assim, né? A gente tá com algumas ideias e eu falei pro Guilherme, a gente tem que fazer isso quando a gente estiver, assim, bem preparado para esse processo de, apesar de não ser, tipo, uma grande mudança, mas para as pessoas não estranharem, né? Para ser uma coisa, assim, bem E tem que legal. ter, assim, uma comunicação muito clara em todos os canais, né? A gente acha que, fiz um story, sabe? Fiz um story e deu, tipo, avisei que trocou, sabe? Fiz um post no Instagram e deu. Cara, as pessoas não vão. Tu tem que constantemente, e mesmo assim, depois de um tempo ainda tu precisa trazer aquilo. Porque tem um porquê tu mudou, sabe? Não mudei a marca porque achei feia e mudei. Não, tem um porquê tu vai mudar. Então tu precisa trazer esse porquê pras pessoas. Sim. Fica muito mais claro delas também aderirem de novo à nova identidade. Agora eu tô me conhecendo mais, já vi que não faz tanto sentido isso, né? Tô querendo trazer algo que converse melhor com aquele que é meu propósito, enfim, Sim, muito legal. A gente tem um outro quadro aqui agora pra encerrar, que é o quadro Sou da Sou, onde a gente apresenta um dos nossos clientes. E hoje a gente quer falar da C4B. E a C4B tá aqui com a gente falando sobre LGPD, que é a lei assim que todos nós precisamos nos adequar. Já está estabelecido. Então, se você não sabe sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, você precisa conhecer mais sobre esse assunto. E a C4B tem um podcast tratando sobre isso. Você pode seguir eles no Instagram. Tem podcast, tem software, tem... Eles dão consultoria, mentoria e inclusive quem quer trabalhar dentro desse ramo aí é que eles atuam e de uma forma aí com muita graça e sabem fazer isso muito bem. @compliance_for_business. @compliance_for_business. Você acha aí o pessoal da C4B, o Thiago. E o podcast deles está lá no canal. Você acha o link no Instagram. Você pode acompanhar uma conversa muito legal que os guris trazem aqui, ensinando você um pouco mais sobre esse assunto, porque hoje em dia essa questão da legislação contra a proteção de dados está muito sério e que bom, né? Porque a gente precisa realmente dessa proteção, mas às vezes a pessoa tem um site e não tem lá nada informando os termos de uso, de privacidade, os cookies, e aí, tipo, tudo isso pode gerar um processo muito sério, né? Às vezes até um compartilhamento, um compartilhamento de contato que você faz de forma indevida, né? Entre uma empresa e outra. Eu tenho um amigo que tem uma empresa, eu vou passar para eles, meus clientes, cuidado. A gente tem que ter muito cuidado, porque não é assim que funciona. E a galera aí da C4B, tenho certeza que vai te ajudar. Andressa, pra gente finalizar, conta um pouquinho da tua empresa, então, que tá nascendo. Tá nascendo, né? Já nasceu? Como é que tá?
nascendo, Tá nascendo. Já temos, eu brinco, né? Eu já tenho agora um logo, já tenho proposta, né? Eu já tenho logo, paleta de cores, todo. Mas a gente tá em construção, assim. Eu e minha sócia, a gente tá realmente. É difícil a gente sentar e organizar as coisas, mas justamente por ser esse processo, né, a gente precisa fazer essa análise. Tudo que a gente falou aqui, a gente tá fazendo agora, sabe? Aplicando. Então leva tempo, né? Precisa entender a concorrência, precisa entender posicionamento, enfim. Então a gente nasceu, assim, do nada, mas acho que já estava sendo gerado há bastante tempo, que é a Purpose. Então a gente ela tem o propósito justamente de trazer o propósito das outras empresas, né, à tona, contribuir nessa criação da parte de branding, das estratégias, fazer gestão de redes sociais, fazer criação de conteúdo. Então, tudo que envolve aí essa parte, tudo que gera esse propósito e traz à tona realmente o propósito das empresas, a gente está trabalhando. E a gente já tá com alguns clientes, embora a empresa ainda esteja nascendo, já tem alguns clientes. Que legal. Uns malucos que apostaram na gente. Mas é muito legal, assim, porque a gente já tá construindo, já tá conhecendo o mercado, já... por essa vinda dos clientes, isso já ajuda a gente a entender onde vai se posicionar de fato. Quem são os clientes que a gente quer atingir, como a gente vai organizar tudo isso. Então, tá sendo muito legal, assim, o processo. E já tem um propósito por trás do propósito, que é justamente ajudar no envio de missionários. Então, a gente vai, assim, parte do lucro vai ajudar nesse processo, né? E aí a gente tá muito animada, porque realmente foi uma coisa que nasceu assim, foi há pouco tempo, e já tá se desenhando, já tem muita coisa acontecendo. Foi muito rápido, foi uma transição suave, mas foi muito rápido. E tá sendo muito legal fazer essa construção realmente. Então a gente tá se usando de modelo pra saber se a nossa metodologia funciona, né? Se funciona com a gente. Legal. Que legal. E quem quiser contratar o serviço de vocês, como é que chega até ti? Por enquanto, dá pra entrar no meu... Pode me mandar um WhatsApp. Pode entrar no meu Instagram, já pode entrar já em contato diz aí lá. Tudo aí, deixa que depois a gente bota no GC. Anota aí, Jonas. O Instagram é @Andressa Tassinari, tudo junto, 2 S e I no final. E o WhatsApp é 51996638905. Pode me chamar lá, que daí a gente já conversa, já pra entender o processo, entender o que precisa. Tem todo esse processo realmente, então assim, envolve bastante coisa, mas realmente a gente trabalha com muito cuidado, porque a gente entende que as marcas, elas têm um propósito, né? Elas querem atingir algumas coisas que não só o lucro, né? Então a gente trabalha alinhado e personalizado pra atingir esses resultados, né? A gente não pega tudo, joga num bolo ali e eu acho que esse é o maior desafio, assim, né? Sim. E ao mesmo tempo é gostoso, né? Porque é gostoso demais a gente fazer aquilo que a gente gosta. Sim. E poder olhar para cada marca de uma forma diferente, cada cliente de forma individual, né? E saber que aquela pessoa tá apostando em ti. Isso é muito legal, né? É muito legal porque a gente tá com os clientes, assim, muito diversificados. Então a gente trabalha desde uma clínica de reabilitação de dependentes químicos até uma empresa que trabalha com música para eventos. Que legal. Então, assim, é muito louco porque a gente trabalha... eu tô aqui na clínica, eu sei que eu tenho que fazer uma comunicação dessa forma, é um pouco mais séria. Tem coisas que pode e não pode falar, então eu preciso entender como é que é o universo deles dentro do digital. E aí a gente vai pra uma empresa que trabalha com música para eventos, que daí tu vê o vídeo de casamento, foto de casamento e formatura e coisa. Então é muito legal porque tu tem, assim, um universo de coisas para trabalhar. Tu pode criar as estratégias e pensar de forma, tipo, isso aqui se aplica ao centro, mas não se aplica a outra empresa. Isso aqui se aplica a tal empresa. E aí vai pensando, né? Tá sendo incrível trabalhar assim. Que legal. Andressa, muito bom te ter aqui. Obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento disponibilizado aqui. Eu tenho certeza que a galera aí que assistiu gostou, curtiu muito. Tomara. E a gente vai já deixar aqui engatilhado um outro momento pra tu vir aqui, porque eu acho que esse assunto ainda ficou com muita coisa pendente. Ainda tem bastante coisa. Tem bastante pergunta aqui. Tem bastante pergunta aqui que a gente não conseguiu fazer, porque realmente fluiu, né? Eu acho que vale sim uma parte 2. De repente tu e a tua sócia. Olha aí, já com a empresa pronta já. Isso aí, vamos esperar mais um pouquinho pra gente poder ter essa conversa. Eu acho que vai ser muito legal. Bom, você já sabe, segue lá Sou Produções, @SouProduções. Se inscreva no canal, no YouTube, nós estamos também no Spotify, na Anchor, nos ajuda aí, dá aquele like legal. Se você sabe de alguém que tá querendo abrir uma empresa, né? Esse podcast tem que ouvir. Você tem que mandar pra essa pessoa pra ela não errar. Com certeza. Gui, tua rede social? Sou Guilherme Soares.
A minha sou Letícia Soares, nós somos a Soul Produções Audiovisuais, estamos aqui no Soulcast, tudo Soul. Certo? Soul. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Fica ali na câmera do meio, então, o nosso tchau. E até quarta que vem. Valeu!